Tudo começou quando um certo intérprete da lei se levantou para testar Jesus. Esse homem era um especialista nas escrituras e nas tradições religiosas do povo. Ele não estava ali por curiosidade, mas para armar uma cilada intelectual. Ele queria ver se Jesus falaria algo que contradissesse os mandamentos antigos. O mestre da lei fez a pergunta que move o coração de toda a humanidade. Mestre, que farei eu para herdar a vida eterna? Perguntou ele com astúcia. Jesus, como um sábio, não deu uma resposta pronta e direta de imediato. Ele devolveu a pergunta para o próprio intérprete, para ver o seu conhecimento. O que está escrito na lei? Como você leu o que está lá? Questionou Jesus. O homem respondeu citando o resumo perfeito de toda a vontade de Deus. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo, disse ele com toda certeza. Jesus elogiou a resposta correta e disse para ele colocar aquilo em prática. Respondeste bem. Faze isso e viverás, afirmou o mestre com autoridade. Mas o intérprete da lei queria se justificar diante de quem o observava ali. Ele queria limitar o alcance do amor, para não ter que amar a todo mundo. Ele fez a segunda pergunta que deu origem à parábola mais famosa de todas. E quem é o meu próximo? Questionou ele, tentando achar uma saída legalista. Jesus começou a narrar uma história que quebraria todos os preconceitos. Ele não definiu o próximo com um conceito, mas através de uma ação prática. Jesus desenhou um cenário real, que todos em Israel conheciam muito bem. A estrada de Jerusalém para Jericó era famosa pelo seu perigo constante. Era um caminho de descida íngreme, cercado por pedras e esconderijos escuros. Aquele lugar era conhecido como o caminho de sangue pelos viajantes. As pessoas evitavam passar por ali sozinhas, para não virarem vítimas fáceis. Jesus descreveu um homem comum que descia por aquela rota muito arriscada. Não sabemos o seu nome, nem a sua profissão ou a sua classe social ali. Enquanto ele caminhava, foi surpreendido por um grupo de salteadores cruéis. Os ladrões não tiveram nenhuma misericórdia daquele pobre homem indefeso. Eles roubaram as suas roupas e tiraram tudo o que ele possuía de valor. Além do roubo, eles espancaram o homem com uma violência desnecessária. Eles deixaram o homem caído na poeira da estrada, sangrando e sozinho. O texto diz que ele ficou ali quase morto, no meio do calor do deserto. Ele não tinha forças para pedir ajuda ou para se levantar do chão. Sua vida estava se esvaindo minuto a minuto sob o sol forte da Judeia. A esperança dele dependia de quem passaria por aquele caminho depois. O cenário de morte estava montado para testar o coração de quem viria. Era o momento de ver se a religião se tornaria ação ou ficaria na teoria. Jesus estava prestes a mostrar que o amor não tem fronteiras geográficas. O homem caído representava toda a humanidade ferida e sem direção. Enquanto o homem sofria no chão, o primeiro viajante apareceu no horizonte. Por coincidência, um sacerdote estava descendo pelo mesmo caminho perigoso. O sacerdote era a figura máxima da santidade e do serviço a Deus no templo. Ele era o responsável por oferecer sacrifícios e orar pelo povo inteiro. Todos esperariam que ele fosse o primeiro a correr e ajudar o ferido ali. O sacerdote viu o homem caído, sangrando e lutando para conseguir respirar. Ele percebeu que havia uma vida humana em perigo iminente naquele lugar. Mas em vez de se aproximar o sacerdote, decidiu manter uma distância segura. Ele passou pelo outro lado da estrada, ignorando o clamor da dor. Existem muitas explicações para o motivo daquela indiferença tão terrível. Talvez ele estivesse preocupado com as leis de purificação da sua religião. Se ele tocasse um corpo morto, ficaria impuro para o serviço sagrado. Ele colocou o seu cargo e a sua reputação acima da misericórdia humana. Para ele, o ritual no templo era mais importante do que salvar uma vida. O sacerdote tinha a Bíblia na cabeça, mas não tinha amor no seu coração. Ele viu a necessidade, mas o seu medo e o egoísmo falaram muito mais alto. Ele seguiu o seu caminho para Jericó como se nada estivesse acontecendo. Ele deixou para trás um rastro de frieza e de abandono espiritual ali. Muitas vezes a religião pode endurecer o coração se não houver amor real. Podemos estar cheios de regras e vazios de compaixão pelo nosso irmão. O sacerdote representa todos os que falam de Deus, mas não agem como ele. A dor do homem ferido não o tocou.
e nem mudou o seu roteiro de viagem. Ele preferiu a segurança da sua bolha do que a sujeira do sangue. Sua pressa para chegar ao destino o impediu de ser um canal de bênção. O homem quase morto continuava lá sem nenhuma ajuda ou consolo humano. A estrada continuava silenciosa e o sol continuava castigando o ferido. A decepção de quem via a cena era imensa diante de tamanha omissão. Aquele que deveria ser o exemplo de bondade foi o exemplo de desprezo. Ele teve a oportunidade de brilhar, mas escolheu se esconder na sombra. A religião sem prática é como uma fonte que não jorra água nenhuma. O sacerdote sumiu na curva da estrada, deixando o homem entregue à morte. A agonia do ferido aumentava, e o tempo para o socorro estava acabando. Quem seria capaz de parar para cuidar de alguém que não podia agradecer? Muitas pessoas estão caídas nas estradas da vida, esperando um olhar. E muitas vezes os religiosos são os primeiros a passar pelo outro lado. O silêncio do sacerdote foi uma sentença de morte para aquele viajante. Jesus estava expondo a hipocrisia de quem conhece a lei, mas não a vive. O mestre da lei devia estar sentindo o peso daquelas palavras de Jesus. A esperança do ferido estava se apagando conforme o sangue escorria. Pouco tempo depois, um segundo viajante apareceu na estrada de Jericó. Desta vez era um levita que passava por aquele local de sofrimento. Os levitas eram auxiliares dos sacerdotes e conheciam muito bem a lei. Eles cuidavam da música e da manutenção de toda a casa de Deus. Eles eram homens dedicados ao estudo das escrituras e das tradições. O levita chegou ao lugar onde o homem estava caído e parou um instante. Diferente do sacerdote, o levita chegou mais perto para olhar a situação. Ele viu as feridas abertas e o estado deplorável daquela pobre vítima. Ele teve a curiosidade de ver o tamanho do estrago que os ladrões fizeram, mas a sua observação não se transformou em uma ação de socorro prático. Depois de olhar, ele também passou pelo outro lado daquela estrada. A curiosidade sem compaixão é apenas uma forma de entretenimento cruel. Ele viu o problema, mas decidiu que não era sua responsabilidade ajudar. Talvez ele tenha pensado que os ladrões ainda estivessem por perto ali. O medo da sua própria segurança foi maior do que o desejo de salvar o outro. Ele seguiu o exemplo de indiferença do seu superior religioso anterior. O levita também tinha muitas desculpas para não se envolver naquela dor. Ele poderia estar com pressa ou achar que o homem já estava morto. Mas para Deus não existem desculpas quando a vida do próximo está em jogo. O levita representa aqueles que conhecem a dor, mas não movem um dedo. Eles fazem análises, mas nunca oferecem uma solução real para o outro. A estrada de Jericó continuava sendo um lugar de omissão e silêncio. Duas pessoas que deveriam ser luz escolheram ser trevas naquele momento. A religiosidade deles era apenas uma casca sem nenhum conteúdo de amor. O homem ferido sentia a rejeição de quem deveria ser o seu amparo ali. Ele via as pessoas passando e o deixando para trás no meio do sangue. A esperança humana estava se apagando completamente no coração dele. O deserto parecia mais cruel, por causa da falta de amor dos homens. O levita sumiu no horizonte repetindo o erro do sacerdote anterior. Agora o homem estava realmente entregue à sua própria sorte e ao fim. A lição de Jesus estava ficando cada vez mais clara e muito chocante. Os heróis esperados falharam miseravelmente no teste da misericórdia. A quem o ferido poderia recorrer se os homens de Deus o abandonaram? Muitas vezes confiamos em instituições e nos esquecemos das pessoas. Jesus estava preparando o terreno para o personagem improvável surgir. A tensão na história aumentava conforme o tempo passava para a vítima. O levita deixou um rastro de covardia e de falta de empatia no caminho. Ele servia no altar de Deus, mas não servia ao homem caído no chão. Sua liturgia era impecável, mas a sua vida era um deserto de bondade. O próximo passo da história mudaria para sempre o conceito de herói. Então, um terceiro viajante apareceu naquela estrada de muita dor. Mas este homem não era um sacerdote e nem era um levita religioso. Ele era um samaritano que viajava por aquela região da Judéia. Naquela época, os judeus e os samaritanos se odiavam profundamente. Havia uma barreira cultural e religiosa que separava esses dois povos. Os judeus consideravam os samaritanos como pessoas impuras e heréticas. Um judeu preferia dar uma volta enorme do que passar por Samaria. A rivalidade era antiga e cheia de mágoas
e de preconceitos mútuos. Jesus escolheu justamente um samaritano para ser o herói da história. Isso era um choque absoluto para o intérprete da lei, que ouvia tudo. O samaritano chegou ao lugar onde o homem ferido estava caído. Diferente dos outros, ele não passou longe e nem apenas observou. Quando o samaritano viu o homem, ele sentiu uma compaixão profunda. A compaixão de Deus não conhece fronteiras ou nomes de religiões. Ele não perguntou qual era a nacionalidade ou a crença do ferido. Ele viu apenas um ser humano sofrendo e precisando de ajuda urgente. O samaritano parou a sua viagem e desceu do seu animal de carga. Ele se ajoelhou na poeira da estrada e se aproximou do sangue. Ele não teve medo de ficar impuro ou de ser atacado pelos ladrões. O seu amor pelo próximo venceu qualquer barreira de segurança pessoal. Ele começou a tratar as feridas do homem com muito cuidado e zelo. O samaritano derramou óleo e vinho sobre as chagas abertas do ferido. O vinho servia para desinfetar e o óleo servia para suavizar a dor. Ele usou os recursos que tinha para trazer alívio imediato para a vítima. Ele até rasgou as suas próprias roupas para fazer as ataduras. A misericórdia é o amor de Deus colocado em movimento prático hoje. O samaritano não fez um discurso, mas ele fez um curativo real. Ele não deu um conselho, mas ele deu a sua própria atenção ali. O homem ferido sentiu o toque da bondade de quem ele antes odiava. O inimigo se tornou o único amigo no momento da maior angústia. Jesus mostrou que o amor não depende de afinidade ou de amizade. O próximo é qualquer pessoa que cruza o nosso caminho em necessidade. O samaritano colocou o homem sobre o seu próprio animal com cuidado. Ele caminhou a pé, enquanto o ferido era carregado com conforto. Ele abriu mão da sua conveniência para carregar o fardo do outro. Essa é a essência do Evangelho que Jesus veio ensinar ao mundo. O samaritano levou o homem até uma estalagem segura no caminho. Ele não o deixou na beira da estrada depois do primeiro socorro. Sua compaixão era completa e ia até o fim do processo de cura. Ele cuidou dele durante toda aquela noite na estalagem com amor. A luz da bondade brilhou mais forte que a escuridão do preconceito. No dia seguinte, o samaritano precisava continuar a sua viagem, mas ele não abandonou o homem ferido à própria sorte na estalagem. Ele chamou o dono do lugar e tirou 2 denários da sua bolsa. 2 denários equivaliam ao salário de 2 dias inteiros de trabalho. Era uma quantia generosa que garantia a estadia por muito tempo. Ele entregou o dinheiro ao hospedeiro e deu uma instrução clara. Cuida dele com todo o zelo e não deixe faltar nada, disse ele. E tudo o que você gastar a mais, eu pagarei quando eu voltar. O samaritano assinou um cheque em branco para a cura do seu próximo. Ele assumiu toda a responsabilidade financeira pelo tratamento do homem. Ele não sabia se o ferido teria condições de pagá-lo algum dia. Ele não buscou o reconhecimento ou a gratidão pública daquele ato. Sua generosidade foi discreta e baseada apenas no amor gratuito. O samaritano investiu o seu tempo e o seu dinheiro, e a sua energia. Ele provou que o amor custa caro, mas vale a pena ser vivido. Ele foi o único que tratou o estranho como se fosse um irmão. Ele quebrou o ciclo de ódio entre judeus e samaritanos naquele dia. O dono da estalagem ficou impressionado com aquele gesto de nobreza. O samaritano partiu sabendo que tinha feito a vontade do Criador. Ele não precisava de um cargo no templo para ser um servo de Deus. Sua liturgia foi celebrada na estrada poeirenta e sangrenta. Ele mostrou que a verdadeira adoração é servir a quem precisa. O homem ferido agora tinha uma chance real de sobreviver e vencer. Ele foi salvo por quem ele menos esperava receber um olhar. Jesus terminou a história e voltou-se para o intérprete da lei. A parábola tinha atingido o alvo com uma precisão cirúrgica e santa. Não havia mais como o mestre da lei escapar da verdade de Jesus. A definição de próximo tinha sido expandida para todo o universo. Próximo não é quem mora perto, mas é quem se aproxima com amor. Jesus perguntou: qual dos 3 foi o próximo do homem assaltado? O intérprete da lei não conseguiu nem pronunciar a palavra samaritano. Aquele que usou de misericórdia para com ele, respondeu o homem. Jesus então deu a ordem final, que serve para todos nós hoje. Vai, e faze você da mesma maneira, ordenou o Senhor Jesus. O amor não é um sentimento que a gente sente no coração apenas. O amor é uma decisão que a gente toma
de ajudar quem sofre. A parábola do bom samaritano é um espelho para nossa alma. Ela nos pergunta quem somos nós nessa estrada da vida cotidiana. Será que somos o sacerdote que ignora? Ou o samaritano que para? Deus nos chama para sermos mãos que curam e braços que carregam. O mundo está cheio de pessoas feridas, esperando um samaritano. Olhando de forma profunda, Jesus é o verdadeiro bom samaritano. A humanidade estava caída na estrada do pecado e da morte eterna. A religião e a lei passaram pelo outro lado e não puderam salvar. Nós estávamos feridos e sem nenhuma esperança de cura real. Mas Jesus deixou a glória do céu e desceu a nossa estrada suja. Ele não teve nojo das nossas feridas e nem medo da nossa impureza. Jesus se aproximou de nós e derramou o óleo do Espírito Santo. Ele derramou o vinho do seu próprio sangue para nos limpar e curar. Ele nos carregou sobre si mesmo e nos levou para a sua casa. Ele pagou a conta da nossa dívida que nunca poderíamos pagar. Jesus cuidou de nós quando éramos seus inimigos e estávamos longe. Ele é o modelo perfeito de amor que se doa sem esperar nada. Hoje nós somos chamados a refletir esse mesmo amor ao mundo. Existem muitos homens caídos nas calçadas e nos hospitais hoje. Existem pessoas feridas emocionalmente dentro das nossas casas. O próximo pode ser alguém que pensa diferente de você hoje. O próximo pode ser alguém de outra religião ou de outro país. O amor de Cristo nos constrange a parar a nossa rotina para ajudar. Não podemos ser cristãos de templo e sermos frios na rua. A nossa fé precisa de pés para caminhar e de mãos para tocar. O bom samaritano nos ensina que o amor é uma dívida eterna. Devemos amar não porque as pessoas merecem, mas porque Deus amou. A generosidade abre portas que o ódio e o preconceito fecharam. Cada gesto de bondade é uma semente do reino de Deus na terra. Não passe pelo outro lado da estrada quando vir alguém sofrendo. Seja aquele que para e que cuida e que investe na vida do outro. Deus vê cada detalhe da sua entrega e da sua dedicação ao próximo. O mundo será transformado quando cada um fizer a sua parte. A parábola do bom samaritano continua viva e muito atual. Ela nos desafia a quebrar as barreiras do egoísmo e do medo. O caminho de Jerusalém para Jericó é a nossa própria vida hoje. Quem você vai ajudar a levantar na jornada deste novo dia? Lembre-se de que Jesus te socorreu quando você estava caído. Agora vá e faça o mesmo com alegria e com muita compaixão. O amor é a única linguagem que todos os povos entendem bem. Seja o bom samaritano na vida de alguém que já perdeu a fé. A recompensa de Deus é ver a vida florescer onde havia morte. O reino de Deus é feito de pessoas que decidem parar para amar. Brilhe a luz de Cristo através da sua misericórdia e do seu zelo. A história termina, mas o nosso chamado continua todos os dias. Ame o seu próximo como a si mesmo e herde a vida eterna. O Senhor caminha com você em cada passo dessa linda jornada.